Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Mente Aberta mais uma vez para trazer para vocês mais uma elucidação acerca da temática referente a relacionamento abusivo. Aqui eu trago mais uma caracterização que acomete uma relação abusiva, e se você não assistiu às partes anteriores, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí as demais partes quanto a essa temática que são contextualizadoras desta elucidação que eu farei aqui. Aqui eu vou falar da manipulação. A manipulação, ela é uma ferramenta sutil, delicada, mas ela é bem poderosa. É uma ferramenta que é muito utilizada por abusadores para, de fato, controlar suas vítimas, né? Controlar de maneira psicológica mesmo. E é por isso que ela é sutil. Então, entre as diversas táticas manipulativas, eu considero que uma tática há de ser bem relevante neste contexto: a questão da culpa. A culpa é uma das táticas manipulativas mais comuns e eficazes no que diz respeito a um relacionamento abusivo. Ou seja, o abusador, ele faz a vítima se sentir responsável pelos seus problemas no que diz respeito a esta relação. O abusador, ele cria de fato um ciclo de dependência emocional que vai realmente dificultar a saída da vítima deste relacionamento. Então, gente, a manipulação, pela culpa, por meio da culpa, é uma estratégia onde o abusador, ele vai explorar a empatia, ele vai explorar a sensibilidade da vítima. Ele vai fazer a todo custo esta vítima acreditar que ela é a responsável pelos seus problemas. Ou seja, ele vai fazer um jogo ali psicológico onde ele vai de fato minar, ele visa minar, ele tem como objetivo minar a autoconfiança da vítima. Porque dessa forma ele mantém essa vítima sob o seu controle. Vamos para o que muito eu gosto de fazer para deixar a temática bem didática e bem clara. Camila está em um relacionamento com Bruno. Bruno frequentemente usa a manipulação por meio da culpa para manter Camila sobre o seu controle. E aí o que é que acontece? Ele vai usar a culpa por suas emoções. Ou seja, sempre que Camila expressa ali um sentimento legítimo, um sentimento de frustração, um sentimento de descontentamento, Bruno acusa Camila de ser excessivamente sensível, fazendo de fato com que Camila venha sentir-se culpada. Por quê? Porque ela está trazendo a sua negatividade para a relação. Um outro tipo de culpa que o Bruno utiliza como estratégia: culpa por suas próprias ações. Tá? Se Bruno age de uma maneira prejudicial, se o Bruno age de uma maneira negligente, ele inverte a situação. Ele inverte a situação, fazendo com que Camila venha acreditar de fato que ela é a culpada por sua conduta. Estou agindo assim porque você de fato fez com que eu viesse agir assim. Ele a faz questionar se de fato ela não está sendo suficientemente compreensiva, suficientemente atenciosa. Então, ele vai agir de maneira prejudicial, ele vai agir de maneira negligente com ela,
né? E ele ainda vai inverter a situação. Olha, estou sendo assim, estou agindo assim, porque você é a culpada pela minha conduta. Você não me entende, você não me compreende, você não demanda atenção sobre mim. E o fato é que ela começa a se questionar, né? Cara, será mesmo, né, que eu não estou sendo suficientemente compreensiva com ele, atenciosa com ele? E aí tem um outro tipo de culpa também, que o Bruno vai usar como estratégia, né, para de fato manipular a Camila. A culpa por todos os problemas da relação. Bruno, de fato, culpa Camila por qualquer dificuldade na relação. Mesmo quando ele está ali numa dinâmica de ser o agressor, né? Ele a faz acreditar que é a sua responsabilidade manter a paz da relação, né? Mesmo que isso signifique aceitar o comportamento dele abusivo, né? Mas ela, de fato, é a responsável por manter a paz da relação. E se ele tem um comportamento abusivo, ela tem que aceitar, ela tem que compreender, ela tem que entender que, inclusive, o comportamento é uma consequência de como que ela está se comportando na relação. Então, essa manipulação por meio da culpa vai criando, de fato, um ciclo no qual a Camila constantemente ela vai se sentir responsável. Ela vai se sentir responsável pelos problemas, por todos os problemas da relação, do Bruno, né? Onde na realidade, os problemas estão sendo causados pelo Bruno, pela abusividade dele, pelo comportamento tóxico dele. Então, a vítima ela fica ali fragilizada emocionalmente. E muitas vezes ela hesita em de fato questionar o relacionamento, questionar o comportamento do Bruno, ela hesita sair do relacionamento devido a esse peso da culpa que foi de fato imposta a ela. E aí, qual que é o impacto disso na vítima? A baixa autoestima. A manipulação por meio da culpa mina de fato a autoestima da vítima, né? Fazendo-a realmente duvidar das suas próprias capacidades, dos seus méritos. Dependência emocional. A vítima se torna cada vez mais emocionalmente dependente do abusador, né? Acreditando que de fato a relação é insustentável sem a presença desse abusador. Entende? Ou seja, acreditando que inclusive ela não vai dar conta. Quando eu falo da relação insustentável sem a presença do abusador, é a relação dela para com ela mesma. Ela está ali tão vulnerável, tão fragilizada, que ela não acredita que há de ser capaz de ter uma relação com ela mesma no sentido de um empoderamento para sair desse relacionamento. Porque ela acredita que só há de ser possível vida na vida para ela se por um acaso o abusador estiver presente. Entende? E aí o que é que acontece? Cada vez mais ela fica ali dependente daquela relação, dependente emocionalmente da relação, porque de fato ela não acredita em vida para ela além desta relação. Ela não acredita num relacionamento dela para com ela mesma, porque a autoestima está minada, a autoconfiança está minada, entende? As expectativas de que a vida na vida para ela, para além da relação, está minada, porque de fato, por meio da manipulação, esse abusador a fez acreditar que sem ele ela não é nada. Portanto, não há vida para ela sem ele. Dificuldade em estabelecer limites. Há uma constante manipulação.
sobretudo por meio da culpa, o que torna difícil para a vítima estabelecer um limite saudável. Ela não consegue reivindicar os seus direitos na relação, porque ela não é legitimada na relação. Se ela expressa o seu desconforto, ela está sendo exagerada, ela está sensível demais, né? Ela está estragando a paz da relação. Se ela vai denotar um incômodo com relação ao comportamento do abusador, né, ele vai intervir de modo que ela vai acreditar que esse comportamento é por consequência de como ela está se comportando na relação, entende? Então, diante disso, é preciso, de fato, se ter uma conscientização desta manipulação para que assim possa romper, né, de fato, este ciclo. A vítima, ela precisa realmente reconhecer essas táticas manipulativas, diante disso buscar apoio, né? Apoio dos amigos, apoio dos familiares, apoio do profissional de saúde mental, para de fato ter um suporte aí significativo, o que vai ajudá-la, né, a reconhecer sua própria validade, entende? Sua própria legitimidade, né? Reconhecer que de fato os seus incômodos não é nada. Se tem incômodo, alguma coisa ali está acontecendo. E só assim ela consegue de fato romper com a manipulação. Então isso é essencial para de fato promover uma cultura que realmente venha rejeitar essas táticas manipulativas que se sedimentam em um relacionamento abusivo. Relações saudáveis são construídas de fato sobre o viés da transparência, do respeito mútuo, né? Da aceitação, da responsabilidade pelos próprios atos. Ok, aceito que estou sendo tóxico, vou me responsabilizar por isso e vou mudar, né, com relação a isso, né? Se não há essa dinâmica do abusador de se responsabilizar pelos próprios atos, de aceitar que esses atos estão sendo tóxicos, né? O mais coerente, coeso, é de fato haver um rompimento aí deste ciclo abusivo, entende? Para que de fato não venha se ter aí uma dinâmica para a vida em que há um controle ali o tempo todo no que diz respeito à própria dinâmica para a vida desta vítima, entende? Então, assim, é preciso se sustentar, de fato, a responsabilidade pelos próprios atos. Digo isto no que diz respeito ao abusador, né? Se responsabilizar pela sua dinâmica tóxica, frente a uma negativa no que diz respeito a isto, há de ser a responsabilidade da vítima, de fato, romper, né, com este ciclo, né, para que não esteja aí submetida a esta manipulação, a este controle que mina, de fato, a sua dinâmica saudável para a vida. Tá bem? É isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para vocês referente a esta temática, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, faço atendimentos online, 100% online. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, você pode vir aqui no comentário em destaque, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp e eu vou te passar todas as informações cabíveis para que, de fato, você tenha o conhecimento de como que acontece um acompanhamento psicológico comigo. Para além disso, você vai encontrar aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.